Vamos fazer alguns exercícios de dinâmica aqui, galera. Dá uma olhadinha nos exercícios clássicos de blocos. Olha esse exercício. Em um experimento, os blocos 1 e 2 de massas iguais a 10 kg e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um experimento, em um primeiro momento, a força de intensidade F igual a 64 N é aplicada ao bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, a força de intensidade F é aplicada ao bloco 2, produzindo uma tração TB. Observe os esquemas. Está aí representadinho para vocês. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações TA e TB vão ser quais? Legal. Moçada, então ele colocou um primeiro momento, tá? O bloco 1 preso ao bloco 2 e a força de 64 newtons aplicada ao bloco 1, certo? Indicou para vocês uma tração trocada aqui, por que trocada? Ação e reação, né? Uma tração TA, uma tração trocada de ação e reação, na mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. O corpo 1 puxa o corpo 2 puxa o corpo 1. Legal? Certo? Chamou essa tração de TA. Legal. Tá? O que ele vai fazer aqui comigo agora? Ora, cara, você pode dizer assim, poxa, eu tenho um primeiro passo que é identificar as forças sobre os corpos. E legal, ó, as forças que importam aí no movimento dos corpos estão colocadas. F e as trações. Não tem atrito, então beleza. O segundo passo aqui seria o quê? A equação, né, fundamental da dinâmica para cada corpo. Está lá. Resultante sobre o corpo A, ou corpo 1. Está aí, ó, corpo 1. Então, sobre o corpo 1, usar ou verificar as forças que atuam sobre ele. Resultante, o que ajuda menos o que atrapalha. O que ajuda menos o que atrapalha. Isso igual a massa do corpo A. Qual é a massa do corpo A? Ou do corpo 1, perdão. 10 kg, vezes a aceleração. Sobre o corpo 2, massa do corpo 2 vezes... No corpo 2, quem ajuda? Quem ajuda é tração. Quem atrapalha o movimento do corpo 2? Não tem ninguém. Então, vou colocar aqui, ó, 0 é igual a massa do corpo B, ou do corpo 2, vezes a aceleração. Tá aí. Então, já tem aqui uma ideia legal, tá? Olha só. TA é igual a 6 vezes A. Quando eu olhar para a segunda situação, segundo desenho, tá lá, tá aqui o corpo 1, preso ao corpo 2, mas agora o sistema é puxado pelo corpo 2, com a mesma força. Opa, então são os mesmos corpos, é a mesma força, então é a mesma aceleração nos dois casos. Né? Se são os mesmos corpos e a mesma força aplicada aos corpos, é a mesma aceleração. No primeiro momento, a aceleração é para a esquerda, no segundo momento, a aceleração é para a direita, certo? Então, galera, agora, a força trocada aqui, ele chamou de TB, entre os corpos, tá lá, parzinho, ação e reação, TB. Sim? Já tenho as forças que importam aí no sentido do movimento, as forças que estão na direção do movimento, as forças que afetam o movimento. Então, vamos desenhar um segundo passo aqui, ó, resultante sobre o corpo 1. Massa do corpo 1 vezes aceleração. Então, lá, quem ajuda o corpo 1? Quem ajuda o corpo 1 é TB. Quem atrapalha o corpo 1? Não tem nenhuma força, inclusive desprezou-se os atritos. Isso igual a massa do corpo 1, que é 10, vezes a aceleração A. Resultante sobre o corpo 2. Massa do corpo 2 vezes a aceleração. Quem ajuda o corpo 2? É F. Quem atrapalha o corpo 2? TB. Está lá, ajuda menos atrapalha. Isso igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Mas reparem comigo, ó, moçada. Reparem comigo. Ó. Eu tenho, então, que TB é igual a 10 vezes A. Qual é o pedido do exercício? D, a relação TA sobre
TB. Beleza? TA, 6 vezes A. TB, 10 vezes A. Como a aceleração é a mesma, antes e depois, certo? Por quê? São os mesmos corpos e a mesma força que puxa o sistema, tá? Para o primeiro caso e para o segundo caso. Então, se é a mesma força e os mesmos corpos, então a aceleração é a mesma. Beleza? Se a aceleração é a mesma, cortou. Então, daqui eu vou colocar aqui, ó, 3 pontinhos. Portanto, TA sobre TB vai ser 6 décimos, ou simplificando, tá? Dividindo por 2, 3 quintos. Vamos ver aí as alternativas? Olha só, alternativa C. Ok? É isso aí, galera. Muito obrigado.